Bem, pessoal, é inevitável que depois de batermos o marco dos mais de 100 mil inscritos, a gente não dispensasse um tempo do canal para então conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu achei que valeria a pena eu comemorar, eu deixar aqui mais do que publicamente divulgada a minha gratidão a cada um de vocês que dispensam no dia a dia de vocês um tempinho para verem o que eu pretendo compartilhar como conteúdo em estética facial, estética corporal, sobre inovações tecnológicas e farmacêuticas que ficam aí permeando esse mundo, de alguma forma se identificarem com a maneira como eu decido, como eu passo esse conhecimento, a maneira como a gente constrói o canal, porque para algumas pessoas isso fica muito claro na medida em que a gente mostra que, tanto em vídeos antigos como agora nessa série mais recente do Sua Dúvida Vira Vídeo, que o comentário de vocês, de fato, ele é muito importante, porque ele me norteia, ele nos norteia, porque a gente está falando de uma equipe por trás do que acontece aqui. E aí, enfim, eu achei que aqui valeria a pena, nesse vídeo, a gente ter a oportunidade de bater um papo muito franco, assim, de como é que foi esse processo, ou como é que tem sido até então para que a gente chegasse nesses 100 mil inscritos. Bem, a ideia do canal nasceu há 4 anos atrás. Eu ainda tinha alguma resistência sobre isso daqui que está acontecendo, muito embora não houvesse nenhuma dificuldade da minha parte para isso. Quando você faz aqueles exercícios de gestão, né, que os especialistas meio que, quando começam do começo, nos provocam, você parar para olhar para si próprio, tentar entender quem você é, aonde você quer chegar, quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos, aquela coisa do se você não tem um objetivo traçado, ir para a direita ou para a esquerda tá valendo. E diante disso tudo, eu sempre entendi, desde os idos tempos de primeiro grau, e isso ficava reforçado sempre pela opinião dos meus amigos, que eu tinha facilidade nessa comunicação, nessa transmissão, nesse compartilhar do conhecimento. Aliás, eu sempre estudei pensando muito dessa forma. É interessante que o canal tenha me feito refletir sobre isso. E eu sempre estudei, assim, de forma muito prática. Eu acabava de ler 1 ou 2 parágrafos e eu meio que repetia aquilo, como se eu tivesse que passar aquilo que eu acabei de ler para alguém. Quer fosse para o papel da prova, para a gente tirar lá uma nota azul na escola ou na faculdade, quer fosse para alguém. E esse alguém, pensando em ser médico, que era uma coisa que eu já havia decidido desde os 10 anos de idade, quer dizer, eu já estudei a minha vida inteira para ser médico, eu tinha essa certeza, eu pensava que seria para passar para o meu paciente, porque eu sempre entendo que quanto mais informados e esclarecidos somos, menos vítimas de modismos e de achismos a gente se torna. E talvez a informação seja mesmo, se não a mais poderosa arma que eu tenho, que você tem, em praticamente tudo na nossa existência. E aí eu peguei da prática do consultório o que eu também recebia como feedback muito positivo dos meus pacientes. Essa coisa do falar, esclarecer, informar, explicar exatamente o procedimento, como é que ele é, o que ele tem de vantagens, o que ele tem de possibilidades de eventos adversos, quais são os limites dele, porque as coisas são muito vendidas como milagrosas. E aí o canal foi uma oportunidade ótima para a gente enriquecer o que às vezes não dá tanto tempo para acontecer aqui, na mesa desse consultório aqui, da sala 7 da Espaço Duo. E aí a coisa cresceu, eu achei importante que fosse algo profissionalizado desde sempre, e aí através de uma nutricionista amiga da cidade, eu conheci a agência, a Go Ahead, e aí desde o primeiro vídeo, é com a Go Ahead que a gente vem construindo esse processo, e por isso que eu sempre falo, então, que a plaquinha do YouTube, que já está por vir, dizem que demora, né?
Dizem que demora, não é tão rápido não, mas eu já recebi até o e-mail institucional, e aí eu acho que é interessante dividir isso com vocês. A gente bate os 100k, não é imediatamente que a Google entra em contato contigo, mas passados aí uns 3, 5 dias úteis, você recebe um e-mail da Google dizendo que você tem que ali preencher uma espécie de um formulário em que basicamente você reafirma teu endereço, e aí muito provavelmente o que você está fazendo, e aí a coisa é colocada de uma forma em que você vai ser premiado, você vai ser... para você solicitar o seu bônus. E a gente sabe que é a plaquinha, até porque no e-mail, a ilustração do e-mail são as 3 possíveis placas que existem, enfim. E aí eu achava que era importante dividir isso com vocês. Quem é audiência fiel de YouTube conhece esse mundo, já deve saber dessas informações, mas sempre existe quem não saiba, e eu acho que todos esses detalhes merecem ser divididos com vocês, porque eu de verdade acho que essa vitória precisa ser compartilhada. Ela não é uma vitória do Leonardo de Deus Melo, pura e simplesmente. É uma vitória da Go Ahead, que apostou em mim da mesma forma que eu aposto neles. É um investimento que não é um investimento de grana apenas, quer dizer, ela não é uma contratação de uma agência de comunicação que edita, que capta áudio, imagem, edita vídeo. Não, eu acho que é um investimento de tempo, de energia, de troca de informação, até a gente chegar numa edição que a gente acha que funciona. No início a gente botava umas músicas e aí vocês aí do outro lado reclamavam, essa música tá irritando, aí a gente prestava uma super atenção nesses comentários e arrancava a música fora. Então assim, é um processo em que todos nós estamos participando e eu achava que era super importante eu dividir com vocês isso, assim. As pessoas perguntam muito sobre monetização, né? Porque fazem a imagem desses youtubers muito bombados e muito bem sucedidos. Monetizar não é fácil, pessoal, os critérios do YouTube são complexos e eles mudam ao longo do tempo, então ao longo desses 4 anos a gente pegou aí algumas mudanças, e aí tem horas que você não entende bem, quer dizer... Então, o que eu diria para vocês, eu até postei isso lá nas redes sociais, no @Dr. Leonardo de Deus Melo, e escrevi sobre essa coisa dos 100k. Claro, não vou ser mentiroso aqui com vocês, quem me conhece de longa data sabe que a ideia sempre foi ter transparência. Claro que num dado momento você passa a ter uma visão estratégica da coisa, porque dentre os investimentos, quer dizer, tem todo um planejamento, a gente grava uma vez só no mês. E aí isso é uma coisa que eu acho que eu já tinha deixado um pouco nas entrelinhas, ou até um pouco mais objetivo para algumas pessoas. Quem me acompanha pelo Instagram ou pelo Face já talvez tivesse entendido mais ou menos esse propósito. Então eu venho assim de casa, de camiseta, e aí eu venho na contramão do jornalismo que a gente zoava no passado, que dizia que eles eram vestidos da cintura para cima, e aí a galera devia estar de bermuda lá embaixo na televisão. É o contrário, eu venho arrumado da cintura para baixo. E trago camisas, gravatas, aqui a gente decide se vai colocar jaleco porque combina mais com aquele tema, se a gente vai sentar na mesa porque tem uma cara de mesa, ou se a gente vai ficar em pé perto da maca, perto dos certificados, enfim. É um processo gostoso, mas que ocupa tempo. Eu preciso estudar, eu pego o caderninho lá dos temas que foram escolhidos para aquele mês de gravações, e aí a gente tem uma manhã no mês em que esse esforço é direcionado no sentido de se concretizar, né, através dos vídeos que sobem uma vez por semana, agora não só um, mas 2, porque a gente decidiu fazer um pouco mais simples, mas que a gente basicamente pega uma dúvida de vocês, que eu acho relevante, que pode ser dúvida de muita gente, para a gente valorizar mais ainda. Mas enfim, eu acho que valia a pena a gente dividir esses bastidores, porque eu acho que a gente quer sempre entender assim, o que está por trás daquilo, né? Como é que está, o que está por trás daquele projeto. Eu acho que isso humaniza, isso mostra que o Leonardo acorda com remelinho no canto do olho igual a todo mundo, a gente fica com uma ideia de uma alta produção, de tudo muito perfeito. E aí eu acho interessante até no sentido de inspirar mesmo quem queira trilhar por esse caminho. Seria muito legal que cada vez mais pessoas abraçassem a ideia de oportunidades ricas como um YouTube,
para prestarem serviço. Porque de alguma forma eu entendo dessa forma, assim, o falar de medicina ou de falar de cosmiatria, de estética facial, de estética corporal, daqueles procedimentos, mesmo os que estão na moda, mas tirando um pouco aquele clima do oba-oba da moda. As coisas até podem ter uma moda, seguirem uma moda, mas que a gente não viva essa moda de maneira muito oba-oba. E aí eu acho que o canal tem um pouco essa pegada. O canal é tido como um canal que eu acho hoje como um canal sério. Apesar da gente tentar com uma leveza passar as coisas, ele tem um papel bastante sério. Eu sou muito grato quando vocês deixam claro para mim que são de várias categorias profissionais, porque isso foi uma coisa que a gente nitidamente foi conquistando. A gente tanto tem a clientela leiga, mas a gente também tem uma audiência fiel de fisioterapeutas, dermatofuncionais, farmacêuticos, esteticistas de nível técnico, tecnólogos, estética, biomédicos, cirurgiões de dente, enfim, pode ser que eu esteja esquecendo, mas de modo geral, todas as categorias em saúde que vêm se envolvendo com cosmiatria viram audiência fiel do canal de maneira crescente. Certamente são vocês que fazem do canal o que ele é e o que ele tem sido, né? E o que ele pode ser ainda. Quando vocês curtem, quando vocês se inscrevem, por isso é tão importante, assim. Isso era uma coisa que eu tinha uma vergonha danada de falar no início, porque o meu intuito era eu estava ali, de fato, fazendo, e eu acho que esse é um segredo, sendo bem piegas, tá? É você realmente fazer o que você ama, assim. Então eu gosto muito de estudar para passar para diante aquele conhecimento. Eu não acho que conhecimento é algo que a gente pega para a gente. A gente se engrandece quando a gente participa a alguém. E a ideia do canal era essa. Eu falei, eu vou fazer então isso por mim. Eu vou ter uma atitude talvez um pouco egoísta, no sentido de me atender. Eu vou fazer isso para me atender. Eu gosto de fazer isso, de estudar para passar. Então eu vou fazer isso por mim. Muito felizmente, eu consigo hoje compreender que eu agradei. E isso foi me estimulando cada vez mais. Foi um feedback positivo, assim. Isso foi me retroalimentando, foi mantendo a minha motivação sempre muito no alto para continuar fazendo o que eu já gostava, o que eu já queria muito. Então ficou fácil e fica fácil esse desafio de, em meio a várias atividades da agenda, né, do dia a dia, né, do marido, do pai, do filho, do irmão, do médico, né, do público, do privado, ainda ter que estudar 4 temas ou 5 temas, porque tem o dia da gravação e tudo mais. Mas esse processo é todo muito gostoso. E quando vocês comentam de maneira muito elogiosa, caramba, é claro que eu fico todo, eu não vou mentir aqui, e de novo, isso me estimula, isso mantém minha motivação lá no alto, tá certo? Então, pessoal, ó, mais uma vez, muito obrigado. Que esses 100 mil virem 200, 300, 1 milhão. Eu não achava que a gente chegaria a isso, eu não achava mesmo, eu não pensava nisso. Eu até citei uma amiga, foi acadêmica uma época em que eu fazia residência de cirurgia geral, hoje ela é uma colega médica anestesista, atuando em Brasília, e a Paulinha, ela sempre disse, quando eu não tinha batido 1000 inscritos, ela, amigo, você é demais, não sei o quê, ela sempre demonstrou acreditar muito mais em mim do que eu mesmo, e ela sempre falou nos 100K, nos 100 mil, né, nos 100K, ela sempre falou sempre falou na plaquinha, e eu fiz até questão de colocar o nome dela, em especial, lá no post do Instagram, porque assim, quando a gente chega nessas conquistas, a gente reflete, né, a gente para refletir sobre toda a trajetória, e certamente na trajetória tem cada um de vocês. E aí eu queria mais uma vez deixar a minha gratidão, o meu reconhecimento, valorizar o empenho de cada um de vocês. E aí, porque agora eu aprendi a fazer, não perder a oportunidade de te pedir, se você ainda não fez, para se inscrever, para ativar o teu sininho, para a gente se encontrar toda semana, para você compartilhar
com toda e qualquer pessoa que você goste e que você saiba que gosta também de estética, que busca aquela informação e que pode ser importante para o seu crescimento, né, naquele assunto, naquele tipo de conteúdo. Quer seja para uma análise crítica e não ser tão refém, infelizmente, dos maus profissionais. Eu gostaria de não citá-los, mas a gente sabe que eles existem em todas as carreiras e cabe a nós nos cercar de conhecimento para tentar combatê-los. Eu acho que a informação, o conhecimento é a grande arma. Tenho certeza que eu falhei em alguns vídeos, vou falhar em alguns outros, tenho certeza que eu não vou passar o suprassumo da informação em alguns momentos, mas eu vou estar sempre aqui errando, tentando acertar. Mais uma vez, brigadão e vamos junto. Não deixa de dar o teu like, de deixar teu comentário, ele é muito importante. E vamos embora, vamos ver se agora, depois da primeira plaquinha, a gente não fica de olho numa segunda. Por que não? Agora eu comecei a acreditar em mim. Segura. Beijo.